Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que vos dirijo nesta manhã a palavra, trazendo um assunto glorioso que está na lição de número 11. O título desta lição, que nós queremos juntos meditarmos nesta manhã, é Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. 3 virtudes lindas que o apóstolo Paulo recomenda à igreja para que esta mesma seja unida, que esta igreja tenha uma comunhão linda, perfeita. O apóstolo Paulo tinha preocupação, ele preso em Roma, irmãos, ele estava preocupado com a igreja. Aí eu vejo, irmãos, como é lindo quando o homem tem um coração humilde. Paulo tinha um coração humilde, irmãos. Lá em Roma, preso, ele entendeu o propósito de Deus lá no cárcere. Só um coração humilde para compreender a vontade de Deus na sua vida, Os problemas quando acontecem, irmãos, as tribulações que vêm na vida do crente, ele realmente tem que ter sabedoria e parar, orar a Deus, buscar a direção de Deus para entender o propósito de Deus em cada circunstância da nossa vida. E só um coração humilde, manso e longânimo poderia se portar como Paulo se portou-se e entender a vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então Paulo era um homem abençoado, um homem humilde, aprendeu a ser humilde, com Jesus Cristo. Que coisa linda. Temos 3 objetivos. Primeiro é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E terceiro, frisar que a longanimidade, irmãos, capacita o crente a ser tolerante com falhas alheias. Glória a Deus. O primeiro ponto, então, para haver unidade, irmãos, é preciso humildade. Sem humildade, irmãos, a igreja não funciona. A humildade é uma virtude linda, irmãos, que tem que estar no coração do crente, tem que estar no seio da igreja, porque senão a igreja é constituída de membros e congregados soberbos, orgulhosos, arrogantes, e esse tipo de crente, irmãos, esse tipo de igreja não prospera. Ela se divide, ela entra em contradição, cria-se facções, cria-se divisões no seio da igreja, briga, contendas, e a Bíblia diz que um reino dividido não prosperará. Então é necessário ter a humildade no coração de cada um. A humildade, irmãos, é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então é importante, irmãos, ter essa virtude que é um dos frutos do Espírito Santo na vida do crente. Para termos uma ideia, irmãos, a salvação que nós alcançamos, foi alcançada através de corações humildes. A salvação alcança coração humilde, através da palavra gerando fé. Deus, ele nos viu como árvores que poderia dar frutos de humildade. E então ele apostou em nós, então investiu em nós, e através agora do Espírito Santo nós podemos dar o fruto de humildade. Então, amados irmãos, Deus não via humildade, mas via uma árvore boa que poderia produzir frutos bons. E um desses frutos é a humildade, que vai trazer benefícios gloriosos para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja.
Glória a Deus. A humildade, irmãos, é essencial para o corpo de Cristo. O humilde, ele facilmente é integrado no seio da igreja. Ele facilmente é inserido. Ele chega já sendo aceito. A comunhão que ele tem com os irmãos é maravilhosa. Ele não causa problemas. Ele não cria confusão. Ele aceita. Ele é submisso. Ele é um crente alegre. Ele está sempre disposto a trabalhar. Logo, logo, ele é integrado no seio da igreja. Ele já é membro na casa do Senhor e já passa a ser um grande obreiro, uma grande obreira na obra do Senhor. Por quê? Porque ele é obediente, ele é submisso, ele está sempre disposto, ele é sujeito, ele está sempre fazendo a vontade de Deus e da liderança da igreja. Então é fácil trabalhar com uma pessoa humilde, irmãos. É coisa linda. Glória a Deus. Você já viu aquele crente, né? Às vezes a gente chega numa igreja e vê um crente, por exemplo, que é uma autoridade lá fora, no mundo secular. Por exemplo, um juiz, né? Que lá na vida secular dele, ele é um juiz, uma grande autoridade. Mas ali na igreja ele trabalha, ele serve a Deus como um diácono, ou um auxiliar até. A gente tem visto por aí esses tipos de irmãos e pessoas que mostram este caráter humilde na sua vida e que o importante para ele é servir ao Senhor. Ele não busca posição, não busca brilhantismo, estrelismo, não busca os holofotes, ele não busca nada disso, irmão. Não busca fama, não busca nada disso. Ele busca servir ao Senhor. Esse é o ideal do crente humilde. Que coisa linda. O crente humilde, irmãos, é aquela pessoa que se dá, que se doa, que se entrega, se sujeita, que renuncia facilmente às coisas, os próprios interesses, o seu ego, para servir, para fazer a obra do Senhor. Ele é submisso. Pode pedir, que ele não questiona, ele não contradiz. Ele está sempre pronto, sujeito a obedecer. Ele é super obediente. Tudo dá certo com ele. O pastor pode fazer qualquer programação, pode dar qualquer ideia, pode fazer qualquer plano, qualquer trabalho. Ele está ali pronto para ajudar, pronto para servir. Não questiona, não diz o porquê disso, o porquê daquilo, que tinha que ser diferente, que não. Não, ele está ali para somar, irmãos, para trabalhar junto com a liderança. Isso é uma coisa linda. Glória a Deus. Ponto 1, aliás, tópico 1, subtópico 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, irmãos. Era uma atitude negativa de fraqueza e de caráter e falta de amor ao próprio. Amor próprio. Então, no tempo de Jesus, irmãos, os romanos tinham uma cultura de guerra. O negócio deles não tinha esse negócio de fraqueza. Eles tinham uma cultura de guerra, uma cultura de vencedor, de disputas, né? De competições violentas. Então, fraqueza para eles não era virtude. Mas nós temos que entender, irmãos, que no reino de Deus não é assim, é diferente. O humilde, irmãos, ele reconhece as suas fraquezas. Então, quem não consegue ver a humildade como uma virtude, ele não consegue ver as suas falhas, ver os seus erros, os seus pecados. Então, ele não consegue fazer uma autoanálise e se arrepender das suas falhas. A humildade é importante para o arrependimento e, consequentemente, para a salvação.
Aquele que reconhece suas falhas, irmãos, não agride os outros pelos seus erros, porque ele conhece muito bem a sua natureza. Ele sabe que ele também é um pecador. Então, quando a pessoa reconhece o seu erro, ele não agride, ele não acusa os outros, não aponta para os outros. Coisa linda, humilde é assim, irmãos. Então, o humilde nunca vai te acusar, nunca vai te ofender, nunca vai cobrar de você por que você tropeçou, né? Não, o humilde ele estará sempre orando por você. Se você tropeçou, se algum irmão na igreja tropeça, né, falha, o humilde é aquela pessoa que vai lá visitar você, que vai lá orar por você. Ele não está interessado por que você fez, como que você fez, que não era para ter feito, não. Ele vai lá, ele sabe que tem que orar por essa pessoa e que ele entende que ele também é sujeito a tropeçar, a errar. Que coisa linda. Então, o humilde, irmãos, tem esta natureza, esta virtude linda, que só soma no reino de Deus, que só contribui para a obra do Senhor, que só edifica. Deus procura homens humildes. Jesus disse, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Vamos para o ponto número 2, irmãos. Aqui o terceiro subtópico fala sobre a verdadeira humildade. Então, provavelmente existe a falsa humildade, né? Então, mas nós não queremos demorar muito. Vamos para o tópico 2. Para ver unidade, outra virtude, irmãos, que é importante para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja, para a unidade da igreja. A mansidão que produz conciliação. Conciliação quer dizer, é aquela pessoa que tem uma virtude linda, irmãos, que concilia, que ajunta. É aquela pessoa dotada de uma paz interior. É aquela pessoa com virtudes lindas, irmãos, que só soma. Ela abraça, ela sempre está ajeitando os problemas, tentando resolver, o bombeiro que apaga fogo, né? Ela está ali sempre, né, trazendo a pessoa, o pecador, aquela pessoa que está em luta com tribulação, trazendo para o reino de Deus, entende? Então é a pessoa que concilia, que diz, não, vai dar tudo certo, Deus é bom, né? Vamos orar, nós vamos orar por você, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uma palavra de paz, sempre tem uma palavra de ajuda, de socorro, sempre está pronta para edificar. O manso é assim, irmãos, ele sempre está pronto para edificar, aleluia, para te trazer força, ânimo, alegria, esperança de um novo recomeço, de uma nova vida. Ele procura virar aquela página, né, que foi manchada, que foi destruída, que teve problemas, que teve luta, que teve tribulação. O manso está ali para resolver esses problemas, irmãos. Então o manso sempre vai conciliar. Mansidão também é um fruto do Espírito, irmãos. A palavra mansidão traduz o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência, irmãos. Vejam só como a mansidão é uma virtude muito maravilhosa, irmãos. Ela traduz traz tantos termos lindos, né, para o crente. Isso tudo vem no pacote dos frutos do Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos,
o Espírito de Deus entra na nossa vida. E logo vem a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. E no amor, irmãos, nasce todas essas virtudes para o crente administrar, para o crente usar nas horas da tribulação, nas horas necessárias. Então, esse atributo, irmãos, de mansidão, que é um fruto do Espírito, ela nasce no coração do crente que realmente deseja servir a Deus, no crente cheio de testemunho, o crente que realmente quer, amar, que veio para amar, que veio para ajudar, socorrer. Então, a mansidão, irmãos, é essencial na igreja, irmãos. A mansidão, ela sobrevive, irmãos, em corações isentos de ódio, de ira, de cólera, de braveza, aqueles corações revoltados, rancorosos. Tem quantos corações com raiz de amargura, irmão, no meio da igreja? Quantos corações revoltados, porque não deu certo na sua vida, num plano que ele projetou. Quantas pessoas que vêm com interesse próprio, mas o plano de Deus para ele é outro. E ele não orou, não entendeu, fica revoltado, irmãos. Mas nós temos que orar a Deus e entender qual a vontade de Deus. Se fosse Paulo, não fosse manso, lá quando ele foi preso em Roma, irmãos, ele talvez estaria lá questionando contra Deus, brigando contra Deus, querendo saber qual o motivo dele estar preso, qual a razão, o porquê disso, o porquê daquilo. Quando o crente, irmãos, ele se posiciona desta maneira, ele não tem vitória. Mas quando o crente ora a Deus e busca a direção de Deus, ele passa a entender o propósito de Deus na sua vida. Mas quando ele não busca a Deus, ele acaba se revoltando. Quantos corações rancorosos, com raiz de amargura, por causa de contendas, de brigas. Mas no coração manso essas coisas não acontecem, irmãos. Aí tem crentes que querem se vingar, tem corações vingadores, querem se vingar do seu próximo. Eu já presenciei isso na igreja, irmãos. De ouvir até crente orando para Deus tratar com fulano. Isso não existe, irmãos. Isso é um coração machucado, com raiz de amargura. Mas no coração do manso isso não aparece. Glória a Deus. Porque no ambiente de um coração, irmãos, revoltoso, bravo, irado, com cólera, com ira, Deus não trabalha, irmãos. Deus não pode agir. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, uma separação, de maneira que Deus não pode trabalhar na nossa vida. Quantas pessoas já perderam bênçãos, vitórias, a resposta não vem, a bênção não chega, a vitória, as portas não se abrem, porque ele, irmãos, tem um coração rancoroso. Ele tem um coração cheio de ira, revoltado com isso, se indigna com isso, se indigna com aquilo, não aceita às vezes o trabalho de Deus elaborado pela liderança, não aceita o trabalho elaborado pelo pastor, mas o coração manso, irmãos, ele não guarda isso no seu coração, ele não guarda isso no seu ser, ele está sempre olhando para a obra do Senhor, sempre olhando para a vontade de Deus, sempre querendo que o reino de Deus cresça, E o reino de Deus apareça, sempre desejando, irmãos, servir ao Senhor. Isto que é importante. Irmãos, neste coração, irmãos, Deus não vai trabalhar. Agora, num coração meigo,
né? Que é num coração meigo, num coração suave. Vejam só que cada virtude linda aqui, irmãos, num coração suave, num coração doce e brando. Nesse coração Deus trabalha. Isso são sinônimos, irmãos, de ternura. Eu busquei no dicionário, irmãos. Isso são sinônimos de ternura. Vejam só quantas preciosidades, quantas virtudes lindas que o crente pode usar para a edificação do reino de Deus. Um crente manso, irmãos, ele produz muito na igreja. Ele é essencial na igreja. Ele promove a paz. Ele apaga, irmãos, as contendas, elimina as discussões. Ele é do tipo bombeiro que apaga fogo, né? Que elimina os problemas, elimina as confusões, elimina as dificuldades, as tribulações na igreja, trazendo paz, mansidão. Tem um hino que diz assim, ó: calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2. Os grandes exemplos, irmãos, de mansidão. Aqui a lição comentarista colocou 2 exemplos, Moisés e Jesus. Eu quero colocar mais 2, João e Paulo. Moisés, aquele grande líder militar, né? Grande líder militar, irmãos, que aprendeu a guerra, a luta, né? O enfrentamento. Eu tenho certeza que o coração dele muitas vezes nasceu ira, nasceu ódio, nasceu revolta, nasceu vingança, promovido pela guerra, promovido pelas situações. Mas quando ele até chegou a matar uma pessoa, um homem. Mas quando ele teve um encontro com Deus lá no Sinai, ele se converteu, irmãos. Ele teve uma experiência com Deus e conheceu a humildade, a mansidão através do Senhor. Outro exemplo lindo, Jesus, um exemplo de humildade, de mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. João, irmãos, João era o filho do trovão, queria queimar, destruir a cidade, mas ele teve encontro com Deus e foi tido como o apóstolo do amor. Para que não falar de Paulo, que perseguia, matava, né? Queria destruir a igreja, os cristãos, mas Deus fez uma obra na vida dele e agora ele prega, ele ensina, ele dissemina o amor, ele dissemina a mansidão, ele dissemina, aleluia, humildade. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. O subtópico 4 diz assim: mansidão, irmãos, pressupõe conciliação. Veja só, o coração manso, irmãos, promove conciliação. Eu falei que apaga fogo, né? É do tipo bombeiro, que apaga fogo. Se todos os crentes, irmãos, na igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, seria lindo, irmãos. O espírito conflituoso, diz aqui a lição, desapareceria e Deus agiria, Deus trabalharia, Deus estaria presente, irmãos, com milagres, com poder, com batismo com o Espírito Santo, com salvação de almas, com salvação genuína, com manifestação gloriosa, expulsando o demônio. Irmãos, ia ser uma glória tremenda na igreja. Se todos os irmãos tivessem essas virtudes, humildade, mansidão, a igreja é unida, tem uma comunhão perfeita, e aí o bálsamo de Deus desce. Por isso, Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é como bálsamo, aleluia, que desce sobre a barba de Arão e desce até a sua orla da sua veste. Que coisa linda, isso fala da bênção de Deus, irmãos, promovida para aquela igreja que tem uma comunhão perfeita, que é unida, que estão sempre juntos. Jesus, ele disse, olha, eu e o Pai somos um. Que coisa maravilhosa. Vamos para o ponto de número 3, que o tempo é precioso, né, irmãos? Para haver unidade, irmãos, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Aqui o apóstolo destaca a longanimidade. Longanimidade, irmãos, é aquele crente que tem o longo ânimo, né? Palavra composta de 2 termos, que significa longo ânimo. Essa pessoa que tem longo ânimo, ela sempre tem um ânimo a mais. Ela sempre está pronta para fazer mais. Ela sempre suporta mais. Ela sempre tem um fôlego a mais. Ela não desiste na luta. Se a luta vem, a tribulação vem, a angústia vem, a prova vem, ela sempre tem um pouco mais de força, um pouco mais de esperança. Ela sempre vai ter um pouco mais de fé, porque ela é longânima, irmãos. Ela não é tolhida, irmãos, por lutas. Ela não é atingida por ofensas. Ela não é atingida, ela não se deixa ser atingida, afligida por ofensas, por lutas, por murmuração, por contendas, por tribulações externas, irmãos, que vêm para derrubar a sua vida. O longânimo, ele é paciente. Glória a Deus. Ele é tolerante e também constante. O longânimo, ele sempre persevera. E Jesus disse, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. O longânimo tem essa qualidade, irmãos, de perseverar, de continuar. Nada move o coração dele. Pode vir angústia, pode vir lutas, pode vir ofensas. Nada atinge o coração dele. Ele não se move nem por pouco, nem por muita coisa. Ele permanece firme, ele tem uma fé viva. O longânimo, a fé dele é fortalecida pela essa virtude. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Então o longânimo, ele permanece, irmãos. Glória a Deus. Subtópico 2. Então o longânimo também é um fruto do Espírito, irmãos, que Deus, colocou e coloca no coração do crente através do fruto do Espírito. Que coisa linda. Subtópico 2, suportando uns aos outros. O longânimo, irmãos, tem esta qualidade de suportar. Quantas vezes tem relacionamentos destruídos porque o crente não é longânimo? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor tudo suporta. O longânimo tudo suporta, irmãos. Ele suporta porque ele sabe, como aqui no subtópico 3 se fala sobre o perdão, que é a premissa do amor. Ele sabe que tem que perdoar. O longânimo, ele tanto perdoa como pede perdão. Quem ama, ele pede perdão e perdoa. Glória a Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque o longânimo, ele tem a graça, o poder de olhar para dentro de si.
Quando o crente olha para dentro de si, ele consegue fazer o seu autoanálise, ele descobre que ele também é sujeito a pecar, a tropeçar, a transgredir. Então ele consegue olhar para dentro de si. Coisa linda quando o crente, irmãos, ele olha para dentro de si, ele olha o seu erro, o seu pecado, o seu problema. Então ele consegue ter um equilíbrio, ele consegue organizar, controlar as suas ações, os seus ímpetos. O tolerante tem esta qualidade, irmãos. Quando o crente ele consegue olhar para dentro de si, ele controla as suas ansiedades, sua impetuosidade, seu querer, os seus desejos. Entende? Por isso que ele tem uma paz gloriosa na sua vida. Por isso que ele é tolerante. Por isso que ele consegue manusear a manutenção espiritual da sua vida facilmente. Então, quando esse crente ele é tolerante, quando esse crente tem esta qualidade de longanimidade, irmãos, ele não aponta para o seu irmão. Ele não olha o defeito do seu irmão, mas muito pelo contrário, facilmente esse crente perdoa. E o maior beneficiado, irmãos, no perdão, quando você perdoa, o maior beneficiado é aquele que pede perdão. É aquele que perdoa. A promessa é para esse, irmãos. Quem perdoa, irmãos, evita a enfermidade, evita a doença, evita perturbações. Ele sempre se dá bem, ele é próspero. Sabia que a prosperidade na vida do crente depende do perdão que ele exerce na vida dos outros? Quem perdoa, irmãos, é próspero. O crente que não perdoa, ele cria barreiras que impedem dele prosperar, tanto na vida espiritual como na vida material também. Entende? Então, o crente que perdoa, irmãos, ele tem paz no seu coração, ele é alegre, a esperança dele, a fé dele não se turba, ele é próspero, ele é feliz, porque o coração dele está tranquilo, está satisfeito. E Deus está satisfeito com ele também. Coisa linda, irmãos, essas 3 virtudes que Deus ensina para nós. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor e que nós possamos aplicar na nossa vida essas 3 virtudes, esses três pontos lindos, A humildade, a longanimidade e a mansidão, porque isto vai trazer bênçãos gloriosas, vai unir a igreja, vai fazer da igreja uma igreja forte, uma igreja alegre, valente, abençoada, uma igreja que cresce. E o mundo lá fora vai ver isso, irmãos, vai ver esta luz, vai ver esta igreja diferenciada e vai glorificar a Deus. E o reino de Deus vai ganhar, irmãos, vai crescer. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, cada crente, e ser cheio do fruto do Espírito para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos.